A Ponto Terra, junto com a Associação Comercial de Minas, promoveu o seminário A Amazônia é Nossa. Visão estratégica, fronteira agrícola, soberania da Amazônia foram alguns dos temas abordados. Nós temos dois problemas na Amazônia. Um é a ameaça internacional, ou seja, a internalização da Amazônia. Hoje, creio que seja realmente uma coisa não fictícia, mas uma coisa real. E a outra é a ameaça promovida pelos próprios brasileiros, ou seja, 75% dos brasileiros operam na ilegalidade na Amazônia. E nós, como sociedade brasileira organizada, temos que encontrar mecanismos para dar a essa região um desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós temos que reverter o quadro caótico que hoje existe na Amazônia. Sendo a Ponto Terra uma ONG ambientalista, ela tem todo interesse em reunir, ajuntar as pessoas para poder ser um celeiro de ideias e levar essas ideias ao órgão que operacionaliza a questão ambiental na Amazônia, que é o IBAMA. Nós estamos muito preocupados com a Amazônia propriamente dita e com os reflexos negativos do desmatamento que está ocorrendo na Amazônia. Digo reflexos negativos sob todos os pontos de vista, econômicos e climatológicos também. Agora, nós temos também, estamos preocupados com a visão internacionalista do mundo em relação à Amazônia. Temos recebido aqui declarações de vários líderes, principalmente americanos, de que a Amazônia é do mundo e não de alguns países, como a brasileira, a venezuelana, a colombiana. Isso nos preocupa muito. Então resolvemos aqui fazer das Seminas uma espécie de quartel-general de defesa da Amazônia e de um estudo contínuo sobre os problemas da Amazônia. Vamos contar com a participação do Ponto Terra, que é nosso parceiro, e também com o presidente do IBAMA, como ficou acertado agora. O Brasil precisa discutir essas questões. O Brasil precisa entender de que a Amazônia não é um troféu para ser exposta a embelezamento externo, não. Ela precisa sim ser ocupada por brasileiros com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental e com responsabilidade econômica. É importante para todos os brasileiros, o Brasil inteiro deve discutir, porque a Amazônia, afinal de contas, são 60% do território nacional. E tem sido, evidentemente, uma oportunidade, e vai ser uma oportunidade para o Brasil, mas nós temos que usar a Amazônia, trabalhar com as pessoas da Amazônia e não deixar que seja destruída aquela maravilha de ecossistema, uma quantidade enorme de princípios ativos, de riquezas, inclusive mais da metade delas biologicamente desconhecidas. Nós temos que conhecer e depois usar conscientemente. São mais de 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia, para os quais nós temos que ter oportunidades novas de trabalho e de conviver com a floresta em pé. Na Amazônia já existe uma massa de ar quente, que é equatorial continental, que atua durante todo o ano na Amazônia. Chegando no inverno, ela enfraquece devido à diminuição da radiação solar. Então, independente do que for fazer com a Amazônia, do que está sendo feito, essa massa de ar vai continuar predominando. Mas há possibilidade sim, de algum impacto a nível regional e a nível local. Esse impacto, em termos de aquecimento, pode ter uma elevação da temperatura de até 2 graus na Amazônia. E em termos de precipitação, pode diminuir de 5% a 20%. Agora, o que nós vamos estar mostrando é que, em virtude do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, a Amazônia, o clima da Amazônia, ele também influencia na região sudeste e outras partes do Brasil. Então, aqui em Minas Gerais, nós precisamos ficar preocupados. O que está acontecendo na Amazônia? Que a nossa disponibilidade de umidades para chuvas aqui em Minas Gerais vem da Amazônia. Então, qualquer efeito na Amazônia pode trazer um desastre aqui para nós, intensificar a seca ou diminuir a precipitação aqui no estado. A gente vê aqui a formação de uma linha de estabilidade bem definida, né? E como que ela vai se propagando ao longo da Amazônia, vai provocando chuva. Então você tem fatores de grande escala que está atuando, né?
fatores de pequena escala que está atuando, tá? E a gente verifica aqui que a umidade da Amazônia, vamos dizer, para formar aquela linha, entendeu? Você tem a baixa pressão, né, que está atuando, né, convergindo, deslocando o sistema todo nesse sentido aqui, ó, abaixo. Como é que distribui o mapa de temperatura na Amazônia Legal, né? Eu peguei a Amazônia Legal, próximo. Então na Amazônia Legal, gente, a gente vê aqui que temperaturas entre 27 e 28 graus, né, no mês de janeiro, tá? Temperatura bastante elevada. O que a gente procurou mostrar aqui na apresentação é que existe uma faixa do sul, sudeste paraense, norte de Mato Grosso, que apresenta condições de solo e de chuva que são extremamente adequadas a culturas tecnificadas, como por exemplo a soja, como por exemplo o arroz, como por exemplo o próprio milho, e uma pecuária com investimentos, ou seja, uma pecuária semi-intensiva. E esse quadro ele pode ser feito dentro de um planejamento que respeite o meio ambiente. Esses solos que começam nesse azul e terminam nesse alaranjado aqui, eles são o que há de pior em termos de utilização agrícola. Por que isso? Porque eles são solos pobres quimicamente, tirando o Acre, tira o Acre, mas esses solos todos aqui são pobres quimicamente e tem problema de lençol freático alto, ou seja, a planta tem pouco oxigênio, né? Os solos são alagados por um período longo do ano. São de dois tipos. A primeira é a mudança do regime de chuvas. As nuvens aumentam em algumas regiões e diminuem nas outras. E com isso muda todo o regime fluvial daqueles lagos e rios da Amazônia. O segundo impacto é uma ameaça de salinização, se não forem tomadas providências em outros lugares do mundo de diminuir a emissão de gás do efeito estufa, por exemplo, o metano ou o gás carbônico. Essa salinização é uma possibilidade que está sendo levantada pelos cientistas. Esse é um dos riscos. Como subsidiário desses dois grandes efeitos, tem o efeito na saúde pública, o aumento das epidemias, a dengue, a malária, aumento da frequência, assim. E o outro é o aumento daqueles fenômenos extremos, por exemplo, ondas de calor, veranicos mais longos, que afeta a agricultura. Então, há vários efeitos possíveis da mudança do clima sobre a Amazônia. O resumo do que eu falei até agora é só para lembrar de que nós, brasileiros, passaremos a ver na mídia nacional e traduzido do estrangeiro cada vez mais uma coleção desse ponto de vista, e essa visão é extremamente caótica. Num lado da página tem alguém propondo acesso a recursos naturais que o planeta precisa de proteína, precisa de água. E da outra página alguém vai propor soberania. Olha, a Amazônia durante muito tempo, ela não tem merecido a atenção que tem que ter do governo brasileiro, e eu diria mesmo é do povo brasileiro, da nossa sociedade. Então a Amazônia, ela carece muito da presença do Estado, não é do governo. O Estado brasileiro, ao longo desses últimos anos, tem se mostrado muito ausente da Amazônia. Não, a pressão existe, essa pressão não é nova, mas essa pressão de uns anos para cá, particularmente nos últimos anos, ela tem se tornado muito mais agressiva. E possível ela nunca poderá ser. Nós sempre teremos que ter meios de reagir, seja diplomaticamente, seja militarmente, mas jamais nós poderemos permitir que se processe a internacionalização da Amazônia. A Amazônia não é uma área regional do Brasil simplesmente, é um continente. É esse continente que nos preocupa. Vejamos aí com praticamente todas as riquezas minerais existentes no mundo, em maior ou menor quantidade, existe na Amazônia, com muito pouca ainda exploração. É bom lembrar que o mundo hoje é carente de recursos minerais.